maravilhoso. Recebemos tua palavra nessa noite. Toca-nos. Toca o teu povo. Toca cada pessoa cantando. Com teu glorioso toque. Toca-nos nessa noite. Em teu nome, Jesus. Pode assentar. Diga comigo, a árvore da vida. Aleluia. A árvore da vida. A árvore da vida é uma tradição que faz parte de um sem número de civilizações antigas. Por exemplo, na Babilônia, alguns escritos religiosos afirmam que próximo da cidade de Eridu havia um jardim em que uma misteriosa árvore sagrada existia, uma árvore da vida, plantada por divindades, diziam os antigos babilônicos, e as raízes dessa árvore eram profundas, ao passo que os ramos atingiam o céu, e ela era protegida por guardiões, espíritos guardiões, e ao lugar onde ela estava, nenhum homem, ou no lugar onde ela estava, nenhum homem podia entrar. Os antigos egípcios também falavam sobre uma árvore misteriosa. Os antigos egípcios diziam que depois de Faraó morrer, havia uma árvore da qual ele teria que comer para se sustentar, se manter vivo no domínio de seu pai, o deus Ra. Há um livro chamado A Imigração de Símbolos, de G. Alviela, no qual consta um capítulo com mais de 50 páginas, dedicado aos símbolos e à mitologia ligada a árvores sagradas. Por exemplo, nesse capítulo é dito que os persas possuíam uma tradição de uma árvore da vida, que era chamada de Aoma. E a resina dessa árvore conferia o dom da imortalidade. Até os chineses tinham na antiguidade a crença numa árvore da vida. E na verdade eles criam em mais de uma árvore misteriosa, ou maravilhosa, ou miraculosa. Os chineses falam de 7 árvores maravilhosas. Uma delas era de jade, e o seu fruto conferia a quem dele comesse o dom da imortalidade. Os escandinavos, lá na Europa, falam de uma árvore sagrada chamada Yggdrasil. E sob uma de suas raízes havia uma fonte jorrando continuamente. Dessa fonte brotavam conhecimento e sabedoria. Todo conhecimento e toda sabedoria. Harold Bailey, no livro A Linguagem Perdida do Simbolismo, fala do continente americano e diz que há um manuscrito mexicano no Museu Britânico em que são representadas 2 figuras colhendo os frutos da árvore da nossa vida. O mais interessante nessa história toda, então, a gente poderia aqui ficar listando muitas tradições antigas sobre a existência de uma tal árvore da vida. O mais interessante é que os povos da América Central representaram as árvores sagradas em desenhos com 2 ramos partindo horizontalmente do alto do tronco, representando assim algo semelhante a uma cruz. E os primeiros missionários espanhóis que chegaram ao México, olha isso, viram para sua grande surpresa que a cruz já se achava em uso ali como símbolo da árvore da vida. Sugestivo, não? Mas a pergunta subsequente é o que a Bíblia diz sobre a árvore da vida.
Os povos antigos criam na existência de uma tal árvore. A Bíblia fala sobre essa tal árvore com exclusividade no Gênesis e no Apocalipse. O primeiro texto que nós vamos examinar está lá em Gênesis capítulo 2, versos 9 e versos 16 e 17. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira característica que nós vamos ver dessa tal árvore da vida é: seu lugar era o centro. A Bíblia diz que ela ficava no centro do paraíso. Quem entrasse no Éden veria em destaque no local central essa árvore. E a Bíblia vai dizer também em Apocalipse 22, verso 2, que quanto à cidade celestial, a árvore da vida também está no centro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quem entrasse no Éden, ou quem entrar no paraíso celestial, verá que a árvore da vida fica sempre aonde? No centro. E o texto diz, primeiro em Gênesis e depois no Apocalipse, que a árvore é disponível, dada livremente ao homem, seu acesso é livre. No Gênesis, até o momento da queda, quando o acesso a ela é impedido. Mas na cidade celestial, o acesso a ela está franqueado a todos aqueles que entrarem na cidade pelas portas. Diga comigo: Deus tem uma árvore com frutos e folhas especiais para mim. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que é essa árvore. Segunda verdade: comer dela dá ao homem vida eterna. Eu estava olhando para o texto de Gênesis, pensando que possivelmente Adão e Eva nunca comeram do fruto da árvore da vida. Por exemplo, no Apocalipse, é dito que aqueles que vencerem terão acesso a esse fruto. Ou seja, a ideia é de que para ter acesso à árvore da vida é preciso primeiro ser testado e aprovado. Ainda que no texto a árvore vedado, acesso à árvore cujo acesso era vedado, no texto de Gênesis, fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, é certo que se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, estariam vivos até hoje. Comer dela dá ao homem vida eterna. Apocalipse diz no verso 7 do capítulo 2: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer as tentações, vencer as obras de Satanás, vencer o pecado e o mal, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está no centro do paraíso. Continua lá, nesse lugar de destaque. Apocalipse 22, verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Adão e Eva não guardaram o mandamento de não comer do fruto proibido. Era o único mandamento restritivo que eles tinham lá. Apocalipse 22 diz: aqueles que guardam os mandamentos tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Gênesis vai dizer que querubins e uma espada de fogo eram os guardiães do acesso à árvore da vida.
Gênesis 3 diz: então disse o Senhor Deus: esse homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente, ou seja, a leste, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Terceira verdade sobre essa árvore, diga comigo: suas folhas trazem saúde. A Bíblia diz que as folhas dessa árvore são medicinais. Se o fruto da vida é imperecível, as folhas trazem cura. Apocalipse 22, verso 2: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, o verso 2 diz assim: passa no meio da rua principal da cidade, o rio. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. Que coisa linda. Pastor, fala logo o que é essa árvore. Eu acho que já está brilhando diante de nós o real sentido dessas coisas. Mas é lindo perceber que não apenas a árvore da vida tem folhas que servem para a cura, mas também que Ezequiel 47 diz: aqueles que recebem o toque ou pelos quais passa o rio de Deus, passam a ser árvores cujas folhas também e cujo fruto trazem bênção, trazem saúde, trazem salvação, trazem cura. Ezequiel 47, verso 12: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Árvores semelhantes à árvore da vida. Um fruto que é comida espiritual e folha que é remédio. Estava olhando para essas descrições, isso que a Bíblia fala sobre essa tal árvore, entendendo que ela é um grande símbolo daquele a quem desde o início deste culto estamos exaltando. Jesus. Ele é a árvore da vida. Uma pessoa que possui todas essas características, a quem nessa noite iremos chamar a árvore da vida. O centro é dele. Seu lugar é o centro do paraíso. Quem comer dele tem vida eterna. O acesso a ele é guardado. Para se chegar a ele é preciso ter uma coisa chamada fé. E as suas folhas, é interessante que quando nós nos aproximamos de uma árvore, a parte dela que primeiro nos toca são as folhas. Suas folhas, seu toque ou sua cobertura são medicinais, trazem cura. E além dessas características, há uma evidente para nós no Gênesis, que é a seguinte: quem planta e quem cultiva a árvore da vida não é o homem, não é Adão. Essa árvore e a árvore do conhecimento do bem e do mal são de cultivo exclusivo de Deus. É Deus quem planta, é Deus quem muda de lugar, é Deus que controla o acesso. Não pertence ao homem cultivar essa árvore. Isso me
faz lembrar de uma fala de Jesus, a única em que ele se compara à árvore ou arbusto. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vocês estão aí? Jesus como centro. E agora eu quero falar como centro na cruz. Marcos capítulo 15 diz: por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita. Pensa inversamente, porque para vocês isso aqui é lado esquerdo, para mim é lado direito. Um à sua direita e outro à sua. Jesus estava no centro. Cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Jesus estava literalmente salvando os malfeitores no meio deles. Isso para mim é paraíso. Aliás, não só para mim, também para Paulo apóstolo. Gálatas capítulo 6, verso 14, Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A cruz não é o lugar da derrota, muito pelo contrário. É o lugar da morte, do perecimento do mal, da vitória da luz, do amor e da glória de Deus. A cruz é o meu paraíso. No meio dos pecadores. Ali está ele no meio. Representativamente morrendo pelos pecadores. Mas Jesus não está apenas no meio dos pecadores. Ele está também no meio da história. Gálatas capítulo 4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Diga comigo: na plenitude do tempo. Jesus vem no momento certo, preparado por Deus, em que a Pax Romana, o governo político romano, havia estabelecido tranquilidade em todas as fronteiras do império. Qualquer boa notícia se espalharia naqueles dias como fogo na palha, como aconteceu. A notícia de um Messias judaico que viria para fazer milagres e trazer novos ensinos do tipo: amarás o teu inimigo. Quando isso surge na Judéia, se espalha como uma chama na plenitude do tempo. E a partir daí, toda a história do mundo é mudada, é tocada do Oriente ao Ocidente. Nenhuma das regiões do globo ficou sem ser atingida de algum modo pela mensagem do Evangelho. Essa semana conversava com um irmão e citava algo que já citei aqui, mas que vale a pena relembrar. O livro Por Essa Cruz Te Matarei faz parte da nossa biblioteca da igreja. Quando Bruce Olson fala sobre a sua chegada aos índios motilones na Colômbia, na Amazônia colombiana, e quando ele se inteira das histórias que aqueles povos conheciam da antiguidade, uma delas era de uma tal de banana da vida. Alguém que viria para trazer bênção para os povos, bênção para os motilones. E Bruce Olson faz a tradução do Novo Testamento, não chamando Jesus de o pão da vida, como as nossas traduções têm, já que os motilones sequer conheciam o pão. Mas ele escreve que Jesus é a banana da vida, e quem come a banana da vida recebe a imortalidade. Todos foram alcançados de algum modo, influenciados, tocados pela realidade de um Cristo
que venceu na plenitude dos tempos, na hora exata de Deus, o poder da lei que nos julgava culpados. Recentemente, meu filho menor, o Jonathan, de 8 anos, me perguntou: pai, existe alguma coisa no universo que está parada? Algo no universo está parado? E eu elogiei a pergunta inusitada, né? É porque ele não para. E eu parabenizei-o pela pergunta, muito boa pergunta, e disse o seguinte: não, filho, tudo está em movimento. Tudo está girando em torno de algo. Esses bancos, esse chão, nada disso aqui está parado. Vou exemplificar. Quanto tempo é necessário para que a Lua faça um giro completo em torno do planeta Terra? 1 dia. Quanto tempo é necessário para que a Terra faça um giro completo em torno do Sol? Quantos dias? 365 dias e 6 horas. Quanto tempo dura um giro do sistema solar, o nosso sistema solar, em torno do centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea? 225 milhões de anos. E a nossa galáxia, por sua vez, a Via Láctea, não está parada no universo, muito pelo contrário. Ela se movimenta em torno de algo que nós não sabemos o que é, a uma velocidade de 620 km por segundo. Nada está parado. Amém? Nós estamos freneticamente em movimento, em altíssima velocidade nesse universo. Tudo está em movimento. Mas assim como todas as coisas do universo orbitam em torno de algo, só pode ser em torno mesmo, mas por algo, próximo a algo, toda a criação, a Bíblia diz que toda a criação gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o centro da existência. Diga comigo: Jesus é o centro. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, aleluia, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A Nova Versão Internacional vai dizer, NVI, nos versos 9 e 10, os dois últimos versos que eu acabei de ler para vocês: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude do tempo. Cristo é o centro de todo o universo. Cristo é o centro dos céus. Cristo é o centro da terra. Ele é a árvore da vida. Glória a Deus. Oh. Quem come de Cristo tem vida eterna.
Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus diz que a mesma honra que é dada a Deus Pai é devida a Ele, Deus Filho. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aleluia. João capítulo 6 vai dizer, Jesus pois lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Depois de ouvirem essas palavras, alguns se escandalizaram. Em João capítulo 6 estão relatadas essas palavras. Alguns dos discípulos de Jesus disseram: Senhor, duro é esse discurso, quem o pode suportar? Duro no sentido de ser difícil de ser compreendido e aceito. Mas a verdade é que Jesus está dizendo que somente se a vida dele for introjetada, se ela entrar em mim como uma chama, se o Espírito dele entrar em mim como uma chama, se a minha vida agora for a vida dele, não mais a minha. Eu dizia para o pessoal do grupo de novos irmãos hoje pela manhã que o batismo é o início da jornada, é o primeiro passo dado por Jesus, ensinado por Jesus, e é justamente aquele instante em que eu digo: Mauro, meu nome, Mauro, morreu. Agora quem vive é Cristo em Mauro, ou Cristo por meio de Mauro. Mauro não vive mais. É o que Jesus está dizendo, é comer minha carne e beber meu sangue, é ter minha vida como seu princípio vital. Mudou-se a história, agora eu não vivo por mim, nem vivo de mim mesmo, eu vivo a partir daquele que habita em mim. E se ele habita em mim agora, então eu vivo. Mas antes, a minha pseudo-vida em verdade era morte. Porque ele é a vida, não eu. Eu estou morto, até que ele viva por meio de mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida. E eu o ressuscitarei no último dia. A vida que ele tem, que está nele, não perece nem na morte e só se reencontra com o corpo morto dele. E essa vida é tão poderosa, é tão maravilhosa, miraculosa, que a carne dele, imediatamente ao se reencontrar com ela, volta a viver. Então Deus precisa nos tomar. Olha só, hein? A morte do santo, do salvo, na verdade não é morte, é Deus tomando para si por um tempo. Cristão não morre. Cristão é transferido mesmo. O Senhor dá um descanso temporário, dá um sossego, vem cá, filho. Vem tirar uns dias de folga. Estou vendo tua batalha, te dá uma folguinha. Abraão está na folga, daqui a pouco ele volta. Está entendendo?
Entendendo? Isaac, Jacó, Moisés, Davi, estão todos de folga. Estão louvando, estão felizes. Daqui a pouco, ao soar da última trombeta, quando o Senhor descer com a voz de arcanjo, diz o apóstolo Paulo, eles vão abrir os olhos. E seus corpos serão reconstituídos miraculosamente, diz a Escritura. O milagre dos milagres. A ressurreição dos mortos vai ser o milagre dos milagres. Vai ser um negócio tão tremendo, meu Deus. Tem aquela canção lá do pessoal trazendo a harpa, como é que é? O chão. Meu Deus. Imagina a cena. Criança em colégio sempre tem suas lendas. Todo colégio foi construído em cima de cemitério, sabia disso? É coisa impressionante. Difícil o colégio não foi construído em cima de cemitério. De vez em quando meus filhos chegam com umas histórias lá, caem na risada, pai, meu colega acreditou, pai, não é possível. Mas verdade é, eu não sei, gente, sinceramente não sei. Quantos mortos estão aqui embaixo dessas fundações? Quantas centenas, não sei, pessoas lá da antiguidade, do período anterior a Jesus Cristo, não sei quem viveu por aqui, quantos índios viveram aqui, saudemos a mandioca, não sei. Coisas que não saem da cabeça da gente. Depois você procura lá a saudação à mandioca, você vai entender do que eu estou falando. Não sei, mas uma coisa eu sei. Todos serão arrancados da morte ao ouvirem a voz de Jesus Cristo. Quando o Senhor da vida aparecer nas nuvens, quando a árvore da vida aparecer à vista de todos, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem em Cristo Jesus receberão de volta os seus corpos para entrarem no gozo total da vida eterna com o corpo e tudo. Não vai ser só mais o espírito desfrutando, vai ser o corpo inteiro, o ser total, na integralidade da salvação e da vida eterna. Em último lugar, a árvore da vida tem folhas que servem para cura. Jesus Cristo é a fonte de toda a verdadeira cura. Alguns textos que falam, por exemplo, sobre o seu toque. Eu vou ficar com textos que falam do toque do Senhor. No Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe e o seu rosto passa a brilhar como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a luz, Pedro, Tiago e João ficam aterrorizados com aquela visão. Não sabem como reagir diante de uma glória tão grandiosa. Quando Jesus mostra a sua verdadeira identidade, ele não era apenas um homem vindo à terra, mas era Deus vindo à terra. E diante dessa glória, a Bíblia diz, eles caem em terra apavorados. E depois Jesus aparece, certamente alguém olhou de lá e morrendo de medo. Jesus aparece conversando com Moisés e Elias. E os discípulos, naquele pavor tremendo, recebem um toque de Jesus. Mateus 17, 7 diz, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. O toque de Cristo nos liberta do temor, nos liberta do medo. Um toque de Cristo, um toque. Há pessoas que são escravas do medo. Elas têm medo do futuro,
Sei quantos acompanharam o que aconteceu nas cadernetas de poupança por causa da ameaça. Não estou dizendo que isso é errado não, tá, gente? Mas eu só quero exemplificar um medo excessivo. Por causa da possibilidade de confisco. Bilhões sumiram das poupanças e agora, se você quer fazer o financiamento de uma casa, um imóvel usado, você vai entrar lá, por exemplo, no site da Caixa Econômica Federal e vai ver que antes você podia dar uma entrada de 10% para financiar uma casa, mas desde que o dinheiro sumiu das cadernetas de poupança e o Plano Habitacional Nacional de Habitação era subsidiado pelas cadernetas de poupança, a Caixa fez corte nos financiamentos. Agora você tem que dar uma entrada de 50% para financiar uma casa usada. O medo, o pavor. Há pessoas que têm medo do futuro. Será que com a crise instalada, será que eu vou ter renda? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter meu sustento? Será que... Há pessoas que têm medo de morrer solteiras. Não estou falando de ninguém. Mas há pessoas que chegam a uma condição tão terrível de medo, e o medo começa a causar bloqueios. Elas não sabem como se portar diante do sexo oposto que não é oposto. Tinha que inventar uma expressão melhor para isso. Elas não sabem como lidar com a aproximação de alguém. Elas são escravas de medo. Elas começam a se inferiorizar, em alguns casos, dizer, puxa, o problema sou eu, isso. O medo paralisa, o medo nos faz ter reações equivocadas. O medo perturba, o medo excessivo é perturbador. Mas um toque de Jesus lança fora o nosso medo. Levantai-vos, não tenhais medo. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, levante-se. Jesus te toca. Não tenha medo. Não seja escravo do pavor. Jesus te toca nessa noite aqui. Pastor, será que minha vida tem jeito? Jesus te toca. A árvore da vida, as folhas da árvore são para a cura das nações. Jesus cura nações inteiras. Jesus cura cidades inteiras, famílias inteiras. Jesus cura. Sabe por quê? Porque Ele é cheio de compaixão. Mateus 20, 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos os cegos e logo viram, e eles o seguiram. Marcos 1,41 diz, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou no homem podre, leproso, a pele estragada, podre, se decompondo em vida, e tocou e disse, quero ser limpo. E a Bíblia diz mais, além daqueles a quem Jesus tocou, movido de íntima compaixão, ou para curar, ou para livrar a alma do medo, curar o corpo, ou curar a alma, a Bíblia também nos diz que houve quem tocou em Jesus. E ao tocá-lo, recebeu cura. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste. Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus, o curador. Eu estava olhando, finalmente, olhando para a videira verdadeira que Jesus diz ser. A meu ver, ele seria uma videira de uma outra classe.
de uma outra categoria. Claro que aqui em João capítulo 15 ele está fazendo oposição àquilo que Israel dizia sobre si mesmo. Eles se entendiam como a videira de Deus, a parreira de Deus, a árvore que enchia Deus de alegria. Jesus vai dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira, não Israel terreno, mas os filhos de Deus, em obediência e fé, esses são a fonte de alegria de Deus. Eu não ignoro que Jesus esteja dizendo essas coisas em João capítulo 15, verso 1. Entretanto, eu estava olhando para a árvore da vida e pensando, interessante, se Jesus se autodenomina a videira verdadeira, dizendo que o Pai é o agricultor, a árvore da vida poderia ser uma videira muito especial. E aí a gente entenderia muitas coisas. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus ser uma referência a quem Ele é. De novo, Ele falando sobre si mesmo, transformando a água em vinho. Mas eu quero ler um trecho exposto por um dos maiores laboratórios do mundo, o quarto laboratório do mundo, o quarto maior laboratório do mundo. Eles vão falar sobre propriedades curadoras das folhas da parreira. A maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e quarta maior do mundo é o laboratório Frischmann Eisengarten. Eles dizem o seguinte: uvas fazem bem para a saúde, seja in natura, seja na forma de suco ou vinho. Além de ser saborosa, a pequena fruta é uma boa fonte de propriedades nutricionais. Possui vitamina C, E, A, K e B6, antioxidantes, potássio, cálcio, magnésio, fibras e minerais. Mas você sabia que as folhas da videira também colaboram para o nosso bem-estar? Normalmente vista em chás ou pratos árabes e libaneses, especialmente no charuto de folha de uva recheado com carne moída, o alimento possui a maioria dos nutrientes da fruta. E também colabora com a circulação sanguínea. Ela ajuda a reduzir a dor, o inchaço e a fadiga, provocados, por exemplo, pelas varizes. O potencial terapêutico destas folhas veio à tona depois que cientistas investigaram o motivo de os vinicultores franceses raramente sofrerem de varizes, mesmo trabalhando horas em pé. O motivo? Eles usavam chás e emplastros à base da planta. As folhas ainda contêm taninos, antociânicos e flavonoides que garantem efeitos adstringentes, constritores, e hemostáticos que detêm hemorragias. Os fitoterapeutas recomendam o uso das folhas da uva rosada para tratamentos anti-inflamatórios, enquanto as folhas da uva vermelha podem ser usadas no tratamento de fragilidade capilar. Aproveite. Já foi. Folhas que curam. Interessante, vocês viram qual a área ou qual o setor do corpo sobre o qual principalmente as folhas da uva fazem efeito? O sangue. O sangue, meu Deus. Vai ser profético assim em Frankfurt. A Bíblia não é um livro feito assim, desconexamente, anexo profundo. As coisas se encaixam com uma beleza sem igual. É poesia de Deus para nós. Louvado seja Deus por esse livro. Mas eu quero finalizar dizendo algo para vocês. No Éden, o acesso à árvore da vida estava aberto antes da queda. Porém, por causa do pecado, a conexão com Deus se interrompeu. E todas as verdades de Deus vêm a nós por Jesus Cristo. A perda do acesso à árvore da vida é o mesmo que o rompimento
da escada de Jacó, é o mesmo que uma desconexão da terra com os céus, um desligamento do homem e Deus, porque Cristo é a conexão. Estamos juntos no pensamento? Mas é anunciado, ou é anunciada a vinda de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e foi a serpente que induziu o homem e a mulher e o homem ao pecado. Quando viesse esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, a conexão seria restabelecida entre homem e Deus, Deus e homem. Mas esse ser que viria, a árvore da vida que viria, não como essa árvore que agora está lá no paraíso esperando aqueles que vão herdar a vida eterna. Esta outra, a que o homem terá acesso, e que agora fala de um acesso a todas as coisas de Deus no reino celestial. Essa outra viria, mas os homens não apenas comeriam do seu fruto in natura. O seu fruto seria dado aos homens de uma outra maneira, esmagado, feito suco ou vinho. Nós temos agora, para receber a vida eterna, beber o vinho da salvação. Isso é fruto do esmagamento de Cristo. Desse esmagamento vem o Espírito Santo. Aquele de quem nós somos convidados a nos encher e embriagar-nos dele. Aleluia. A única embriaguez lícita na Bíblia. A única embriaguez lícita. Bêbados do Espírito de Cristo. Aleluia. Embriagados do Espírito Santo de Deus. Que vem a nós por causa do esmagamento de Cristo na prensa das uvas. Se Adão e Eva não tivessem sido impedidos de terem acesso à árvore da vida depois da queda, pecadores seriam imortais ou eternos. Que terror! Graças a Deus, o acesso foi impedido. Após a morte de Cristo, o acesso à eternidade se refaz, mas os santos agora é que são introduzidos para junto da árvore da vida. Agora os salvos, perdoados e renovados em Cristo, é que recebem a vida eterna. Tanto a vida de Deus no seu espírito, quanto a imortalidade dos seus corpos em glória com Deus. Ou seja, antes, pecadores seriam eternos. Em Cristo, santos são eternos. Santos. Temos algum santo em Cristo Jesus aqui hoje? Você viu algum? Temos algum santo em Cristo Jesus aqui hoje? Amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu não estou lendo o Salmo, eu estou lendo Jeremias 17, versos 7 e 8. Aquele que está em Cristo, que confia em Cristo, tem acesso à vida em imortalidade. Aleluia.